Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Aqui é o professor Feijó que está falando com vocês. Antes de mais nada, muito obrigado pela visita. Quem está entrando agora e quem ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever, curte o nosso vídeo para poder ficar recebendo os conteúdos recomendados e ajudar a gente a produzir mais conteúdo ainda, ok? Hoje eu vou estar falando com vocês aqui sobre o .env do Node.js, certo? Então, antes de mais nada, uma coisinha para não me esquecer também. Tem o nosso site professorfeijó.com.br, ali vocês conseguem entrar em contato comigo, conseguem ter acesso aos repositórios, conseguem acessar o canal do YouTube, meu LinkedIn para me adicionar, para a gente trocar uma ideia também, tá? Fica à vontade, acessa lá e me procura, comenta nos vídeos também que vai ser ótimo poder estar entrando em contato com vocês e trocando algumas ideias, certo? Bom, vamos entrando aqui, pessoal, no nosso contexto, né? Qual é que é a ideia, por que .env, o que seria o .env? Muitas vezes, né, quando a gente está desenvolvendo alguma coisa como uma API, por exemplo, lembrando que é um exemplo, pode ser outras maneiras de aplicar essas mesmas bibliotecas e funcionalidades, tá? A gente se depara com situações que eu preciso ter variações de configuração ou variáveis de ambiente por ambiente. Vamos pegar um exemplo prático. Eu tenho a minha API que está rodando localmente, que conecta no meu banco local, no meu banco de dados local. Tá? Essa mesma API, quando eu levo ela para uma stack diferente, uma stack de staging, de homologação, de validação e depois de produção, ela vai se conectar num banco de dados diferente e a mesma coisa vai acontecer em produção, vai se conectar no banco de dados diferente que é o banco de dados de produção. Né? Dificilmente eu tenho minha ambiente de desenvolvimento conectando com o banco de produção. Tá? E aí, o que muda de banco para banco? Muda a string de conexão, as credenciais, né? Uma série de nome da base de dados, porque localmente eu vou ter uma base de dados com um nome mais amigável. Em produção, se tiver na cloud, por exemplo, eu vou utilizar um nome que vai ser baseado em cima de alguma hash, de algum ID e assim por diante. Tá? O que acontece? Normalmente, quando a gente trabalha com uma linguagem back-end, né, e eu não estou pensando em nível de repositório, mas a gente poderia fazer um if, né? Se eu estou no ambiente local, utilizo essas credenciais. Se eu estou em stage, utilizo isso. Se eu estou em produção, utilizo essas outras credenciais aqui. Só que eu não quero deixar esse código dentro do meu Git. Eu não quero reversionar o meu usuário e senha de banco, por exemplo. Tá? Porque vai ficar exposto. Falha de segurança básica, né? É ridículo fazer esse tipo de. Então, o que acontece? Eu acabo optando por colocar isso em um arquivo de configuração ou configurar variáveis de ambiente na máquina que eu estou rodando. Se eu estou no Windows, vou lá em Environment Variables, crio essas variáveis e eu consigo acessar através das variáveis de processo dentro do meu Node essas configurações. Tá? No Linux é a mesma coisa, tem meu path, tem minhas variáveis de environment e por aí vai. Só que fazer isso manualmente, toda vez, agora eu troquei de computador, né? O que eu tenho que fazer? Tem que criar essas variáveis de ambiente aqui. Para manter isso é um pouco trabalhoso. O que o .env faz? Ele trabalha com essas variáveis de ambiente, só que ele se baseia em cima de um arquivo .env, por isso que se chama .env, dot de ponto. Né? Então, basicamente, eu crio esse arquivo com essas variáveis com o nome que eu preferir e acesso essas variáveis dentro da minha aplicação. Tá? Agora eu já vou mostrar na prática para vocês como é que isso funciona, mas se a gente parar para entender um pouco mais a fundo como é que vai se comportar nessa funcionalidade, vocês vão notar que no momento que eu tiver esse arquivo .env, eu vou ter um .env na minha máquina, eu vou ter um .env na stack de stage, vou ter um .env em produção, cada um com as suas variantes, suas variáveis, com seus dados diferentes. Tá? E esse arquivo, obviamente, ele não é versionado, ele vai estar adicionado dentro do meu git ignore, porque eu vou reproduzir ele toda vez que eu for setupar o ambiente novo para essa aplicação. Tá? Eu vou deixar para vocês aqui no rodapé do vídeo, na descrição do nosso vídeo, o link para o repositório do GitHub, para vocês poderem acessar esse exemplo já funcionando, certo? E se basearem no entender como é que funciona esse cara. A gente vai trabalhar em cima de uma API, ok? Então essa API ela está aqui, ela já está pronta. Eu não vou ensinar nesse vídeo como desenvolver uma API, mas basicamente tem uma API em Node que se conecta no banco de dados MySQL, tá? Faz uma query em cima de uma tabela chamada departamentos e me entrega um JSON. Aí ele tem as 4 operações, 5 operações de um CRUD, por exemplo, ali, contando pet put, ok? Vou startar essa aplicação aqui, pessoal, só para a gente ver ela funcionando, npm start aqui. Opa, comi uma letra, né? Esse horário aqui a gente já começa a ficar com fome. Então, deixa eu abrir uma janela do nosso Chrome, aqui que nós estávamos. E essa aplicação ela vai estar rodando na minha máquina porta 3030 barra departamentos. Está lá. Então aqui vocês podem ver que eu estou entregando um JSON
de uma query de banco, certo? Estruturalmente, eu tenho minha configuração de conexão aqui dentro do connection.js desse arquivo, tá? E aqui eu estou utilizando host, usuário, senha e o nome da minha base de dados. Beleza. Se eu errar isso daqui, se eu trocar só para a gente ver como esse cara está funcionando, se eu botasse o localhost 1 aqui e executasse, vai dar um erro de query, né? Que ele vai tentar conectar, not found, não conseguiu resolver aquele address name que a gente tem ali. Deixa eu voltar para cá. Voltamos. O que eu preciso para fazer as coisas funcionarem? Primeiro detalhe, instalar a nossa dependência. Então, vou parar minha aplicação aqui. Vou vir e rodar um npm install .env. Automaticamente ele já vai aparecer lá no meu package.json. Tá? Vou rodar o npm start de novo. E aí que começa a brincadeira. O que eu preciso aqui dentro desse cara? A minha ideia é transpor essas variáveis que estão dentro do meu código para dentro de um arquivo .env. Tá? Primeiro detalhe, antes de criar o arquivo, eu já vou colocar ele dentro do meu package, tá? Um .env para ignorar, eu não quero versionar esse cara, não vai ser nem sequer adicionado no meu repositório, no git ignore. E agora a gente vai criar aqui um .env, que é o nosso arquivo de configuração. Tá? O que vai acontecer dentro desse arquivo de variáveis? Eu vou ter que criar aquelas variáveis que eu tenho lá. Quais é que são as variáveis que eu tenho? Só recapitulando. Host, user, password e database, que é o database name. DB host não tem um pattern para esses caras, tá, pessoal? DB host, DB user, vocês dão o nome que vocês quiserem. Por ser variável de ambiente, a gente cria ela em maiúsculo para ter uma convenção. DB pass e o DB name. Tá? Feito isso, eu vou trazer aqueles carinhas para cá. Localhost, aqui, user root, password vazio, database name na minha máquina, empresa. Tá? Pronto, o que eu preciso agora é fazer com que aquele arquivo seja utilizado. Para fazer isso, bem simples, tá, pessoal? Indo direto ao ponto, eu vou importar o que tem dentro do .env para cá, .env from .env, ok? E vou chamar o .env.config. Isso vai fazer com que nessa chamada desse método ele vai ler o meu arquivo que tem essas configurações lá de variáveis de ambiente. E aqui dentro eu vou chamar uma variável nativa, acessível direto dentro do Node, que é o process.env. Cada uma daquelas variáveis que eu criei no meu arquivo .env. db host. Vamos copiar esses caras para cá. db user. db pass e db name. Certo? Parou a aplicação aqui. Vou voltar lá para o meu Google Chrome. Tudo funcionando. Opa! Tá? Tudo ok. Vamos fazer um teste? Vamos errar a string de conexão root 123 no meu user, que não existe no meu banco, né? Vamos chamar aqui, opa, aqui dentro. Faltou parar, pera aí, gente. Vamos parar aqui e subir ele de novo. Tá rodando na porta 30, 30. Tá lá. Access denied, tá? Access denied para o user root 123. Se eu vir aqui e trocar esse cara e salvar dentro do meu env, tá? Ao executar de novo, o erro continua acontecendo. Por quê, pessoal? Porque esse erro que está acontecendo aqui, ele é relacionado a variáveis de ambiente. Variáveis de ambiente são carregadas na subida da aplicação. Vou parar minha aplicação de novo, tá? Localhost, root, vou subir ela novamente, caso você se depare com esse tipo de situação. Tá? E vou rodar. Tá lá. Tá? Então, só para entender, um detalhe importante.
.env é uma variável ele faz armazenamento dessas variáveis de ambiente. Eu estou utilizando aqui dentro o nodemon para restartar minha aplicação a cada mudança nos meus códigos da aplicação. Quando eu mudo no .env, isso não faz com que o meu nodemon releia essas variáveis de ambiente. Por isso que eu precisei parar, subir de novo. Quando subiu, ele acessou as variáveis do process.env e conseguiu trazer esse cara para dentro da minha aplicação. Tá? Então, basicamente é isso, pessoal. É um exemplo bem prático, bem usual, tá? O que vai acontecer? Esse .env lá na minha stack de stage ou de prod, eu vou ter o mesmo arquivo, mas com dados com valores diferentes, certo? Se eu estiver utilizando uma aplicação rodando lá numa Vercel ou numa Netfly, por exemplo, eu posso ter as variáveis de ambiente lá dentro configurado, não precisaria desse arquivo, certo? A Node acessaria pelo process ali também, mas ele me dá essa maleabilidade que fica dentro de um arquivinho e nesse arquivinho eu consigo fazer o controle sem ter que ficar mexendo no sistema operacional. Tá? Se eu subir esse cara para um Docker, por exemplo, no meu container, ele vai subir esse .env e ele vai ter as configurações ali dentro. Certo? Para finalizar, essa aplicação aqui eu vou estar com ela comitada dentro do repositório Node.js-API. Tá? Vou deixar o link ali no vídeo e daí vocês conseguem acessar e também fazer os testes, baixar e verificar como é que as coisas funcionam mais a fundo. Tá? Fechou, pessoal? Obrigado pela presença de vocês aí. Hoje o vídeo é um pouquinho mais curto, mas é bem pontual. Espero que tenha ajudado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, bota comentário que eu respondo. A gente sempre acaba conversando um pouco ali, te esclarecendo algumas dúvidas também. Tá bom? Até a próxima. Nos falamos aí e muito obrigado. Uma boa noite, pessoal. Bom final de semana a todos.